Qual é o real impacto produtivo e econômico dos equipamentos de contenção? Bastante tradicional na pecuária, a contenção bovina tem presença garantida em fazendas dos mais diversos portes. No entanto, a alta capilaridade não é sinônimo de correto uso e conservação dessas estruturas, havendo muitas falhas em relação a esses dois quesitos que estão tirando dinheiro de muitos produtores Brasil afora. E quem vai falar sobre esse tema importante com a gente é a Carla Ferrarini, gerente de comunicação da Beckhauser, empresa que há 53 anos fornece soluções de contenção para a pecuária. Tudo bem, Carla? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, viu? Tudo bem, e você, Roberto? Tudo jóia. Obrigado por estar aqui no estúdio da DBO, falando desse assunto tão importante, que é a contenção bovina, que está por trás de vários procedimentos. E a gente sabe que esse equipamento está muito presente nas fazendas brasileiras, mas que existem falhas no uso desse equipamento. Quais são os alertas que é importante reforçar junto aos produtores, Carla? Roberto, a gente fala muito, né, que o equipamento de contenção, ele está ali dentro do centro de manejo e é onde os produtores afunilam, né, arroba por arroba, né, do gado passa nesse equipamento de contenção. Então, a gente tem que investir tempo, investir qualidade nesse manejo para que a gente possa também colher os frutos. Senão, tudo que a gente investiu em genética, em sanidade, em nutrição, a gente acaba perdendo, né? E muitas vezes o que a gente vê nas fazendas é que os produtores acham que pode ser mais rápido utilizar, por exemplo, o tronco coletivo ou o brete, né, aquilo que vem antes do equipamento de contenção, para fazer alguns manejos. Então a gente percebe que eles têm o equipamento de contenção, mas não usam, né? E isso é uma falha muito grave, porque você conter o animal individualmente dentro do equipamento, você consegue ter muito mais assertividade em todos os manejos que você vai fazer, né? Seja uma inseminação artificial, né, nas vacas, seja numa vermifugação, seja numa campanha de vacinação. Então você consegue, né, gerar mais lucros e ter muito mais assertividade no manejo que você vai fazer dentro daquele equipamento, né? Colocando individualmente os animais ali. Quais são as consequências operacionais e econômicas do uso incorreto da contenção bovina? Isso a gente fala muito, inclusive quando a gente faz a entrega técnica desse equipamento, né? E que é uma ferramenta de uso, né? Uma ferramenta de manejo. Então você tem que ensinar as pessoas, né? E a gente sabe que no campo as pessoas estão muito acostumadas, mas mesmo assim é importante quando você oferece alguma ferramenta de uso que as pessoas saibam utilizar da maneira mais correta possível, né? E o que a gente vê do uso não correto desse equipamento é que a gente acaba gerando, por exemplo, lesões nos animais, e essas lesões a gente vai olhar, né? Muitas vezes a gente não consegue olhar naquela hora na carcaça, muitas vezes sim ou não, né? Mas quando a gente vai lá no frigorífico, né, e a gente tira o couro do animal, a gente vê muitas lesões e perdas. E isso a gente não consegue controlar. Além disso, tem muito risco da segurança, não só de quem está trabalhando, ali quem está operando aquele equipamento de contenção, né, o vaqueiro, enfim, o responsável. Então tem sim a questão de segurança e segurança do animal também. E outras coisas que a gente consegue mensurar. Então, por exemplo, dentro de uma campanha de vacinação, né, ou de vermifugação, se eu não tenho a contenção correta, eu posso aplicar mais doses do que seria, e eu estou perdendo esse dinheiro. Ou numa vacinação, eu posso dar uma subdosagem e aí eu também não tenho a imunização correta desse animal. Eu tenho perda de agulhas, né? Porque a agulha fica torta ou porque eu perco... Exatamente. Perco medicamento, que né? A gente tem um custo aí envolvido, né? E outras muitas coisas que a gente acaba não mensurando, né? Às vezes o tempo, o estresse daquele animal que passou por aquele manejo assim não muito amigável e o estresse da equipe também que tem trabalhado ali, né? Então é muito importante a gente prestar atenção em todo o conceito que envolve o manejo, né? Quanto mais amigável, né? Quanto mais racional for esse manejo, né? Mais saudável for essa relação entre o humano e o animal, a gente consegue colher bons frutos, porque os animais vão lembrar, né? De tudo que eles passaram ali dentro do centro de manejo. Pegando esse gancho dessa relação amistosa, né, entre animais e humanos, fala um pouquinho de bem-estar e do comportamento animal. Existe a possibilidade de, diante de uma experiência negativa do animal na contenção,
ele apresentar resistências em futuros manejos? Com certeza, com certeza. Os bovinos são animais, primeiros que eles são gregários, então eles gostam de ficar em grupo. E quando eu coloco eles dentro de um equipamento de contenção, eu estou colocando um a um. Então, assim, a gente tem que pensar, eu estou indo contra, né, o comportamento natural daquele animal, que para ele é muito mais seguro e muito mais saudável ficar dentro do grupo. Então, diante disso, eu já aumento o estresse daquele animal. Então, por isso que eu, como responsável daquele manejo, tenho que entender o que eu posso fazer ali para minimizar o estresse daquele animal, né? E os bovinos, eles têm ótimas memórias, tanto para o positivo quanto para o negativo. E isso, Roberto, tem muitas pesquisas, né, que eles colocam, por exemplo, 2 grupos de manejadores. Um que maneja com boas práticas, né, visando essa relação saudável humano-animal, e o outro que nem tanto. E os bovinos conseguem, né, quando ele vê o grupo que o maneja bem, ele tem um comportamento diferente. Porém, quando ele é com esses manejadores mais agressivos, ele também fica mais reativo a essas situações. Então, a memória é super importante, né? Então, lembrando, quando ele vai para o centro de manejo, a gente já vê um lugar de um pouco mais de estresse, por conta desse comportamento natural. Então, se eu estou lá manejando, eu tenho que saber o que eu posso fazer para diminuir esse estresse. E lembrando que ele vai ter essa memória positiva ou negativa, né? Então, por isso que a gente fala que lá no centro de manejo, conduzir os animais da maneira mais calma possível. E aí tem uma frase da Temple Grandin que ela fala que devagar é mais depressa, né? E é mesmo, porque se você tem um pouco mais de calma, você entende o comportamento daqueles animais, o teu fluxo de manejo ele acontece de uma maneira muito mais tranquila, os resultados são muito mais positivos, né? E para ambos, né? Para o animal que vai sair de lá com uma memória positiva, né? Entendendo que aquele manejo naquele lugar não é ruim, e para a equipe que ali está trabalhando, né? Porque você imagina, sei lá, numa estação de monta, você inseminar 500, 600 vacas, né? Como que você não chega no final do dia? E a reatividade dos animais, lógico que tem uma questão genética, mas tem muito a questão ambiental, de como aquele animal é manejado. Então, se você vai numa fazenda onde eles não prestam atenção, enfim, no comportamento do animal e acabam não manejando dessa forma mais amigável, né, utilizando as boas práticas de manejo, a reatividade do animal ela é muito maior dentro desse ambiente onde ele está contido individualmente, né? Então, aí que a gente tem que prestar atenção. E, de novo, foi o que eu falei, né? Você acaba não contendo o animal de maneira adequada, você acaba fazendo o manejo mais agressivo e você tem perdas, né? Perdas de qualidade da carne, perdas quando você coloca, né, aplicação de um medicamento. E tem o ruim, né, para a equipe, que acaba fazendo um trabalho muito mais difícil e estressante, né, e ao longo do dia acaba não rendendo. Então, eu acho que sim. E eles têm uma memória muito fácil, mas a habituação desses animais também é muito fácil. Então, existem algumas fazendas que sabem disso. Então, por exemplo, eles trabalham com categorias um pouco mais difíceis, como são as novilhas. Então, quando eles trazem as novilhas lá para o centro de manejo, o que é uma dica legal de fazer? Você mantém o equipamento todo aberto, né, só para elas passarem, e elas acabam passando ali, fazendo uma volta dentro do centro de manejo, dentro do equipamento de contenção, sem nenhuma contenção, né? Porque elas estão vendo assim, poxa, eu passei, foi tranquilo e nada me aconteceu. E aí, na segunda ou na terceira rodada, a gente faz a contenção do animal para fazer a nossa operação normal, né? Mas isso você cria um hábito melhor para aquelas novilhas entenderem que lá não é um lugar de agressividade. Então, isso também é uma dica que dá para fazer nas fazendas e muito fácil. Fica uma mensagem para o produtor, né, Carla, de que a contenção aí tem toda uma estratégia, um racional por trás do uso. Porque por mais que seja um equipamento básico nas fazendas, se não for usado, tira dinheiro. Sim. Ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Então tem todo um racional e uma estratégia para utilizá-lo corretamente. Confere? Muito, muito. Maravilha. E indo para um lado mais prático, quais são os tipos de contenção que existem? E detalha para a gente como que uma contenção deve ser operacionalizada a partir do momento que o animal adentra. A gente fala muito nos 2 tipos de contenção, né, mais usuais, assim, tradicionais, que é o modelo parede móvel, que muita gente conhece como modelo americano. Então, a gente tem
as duas paredes, né, elas se movimentam, e aí também vem da Temple Grandin, que fala que é como se fosse uma máquina do abraço. Então, essas paredes, elas vão abraçar o animal, né? E muitas pessoas gostam para quem lida com cria, né, com vaca e bezerro, porque essas paredes acabam ficando num corredor menor e eu consigo conter de maneira adequada tanto o bezerro quanto a vaca. E a outra é o que a gente chama de vasieira, que é o modelo mais tradicional. Então isso é como se fosse o miolo da contenção. Um contém como uma parede, então ele fecha, né, no corpo do animal, e o outro ele fecha no vazio do animal. Mas, Roberto, eu acho que assim, existe muito a questão de a gente entender como que a gente fecha e abre o equipamento da melhor maneira, né? E isso tem sim uma técnica, né? Porque a gente vai pensar, o animal ele vai entrar individualmente dentro do equipamento. Então sempre, né, sendo o parede móvel, sendo vasieira, a gente tem que abrir os dois portões, o portão de entrada e o portão de saída, né? E aí o mundo ideal é, o animal vai entrar e eu fecho esses dois portões. Qual que é a maior parte dos animais, qual que é a reação, né? Se eu fechei o portão de saída, ele vai dar ré e vai encostar lá naquele portão de entrada e aí sim eu faço a contenção de pescoço. Ah, Carla, mas a contenção de pescoço, muitas vezes o animal não vai colocar o pescoço ali. E a gente sabe, né, do dia a dia da fazenda. Então, o que acontece? O vaqueiro, ele abre de novo um pouco o portão de saída para fazer o que a gente chama de dar luz, né? Então, o animal vê a luz ali, mas como ele já está contido, ele não tem muita velocidade para sair daquele equipamento, né? Ele já está mais tranquilo. Então, ele dá a luz. Quando o animal inicia a saída, a gente prende na pescoceira. Depois que prendeu na pescoceira, a gente prende ou, né, a parede móvel ou a vasieira. E aí o animal todo contido, a gente pode fazer qualquer tipo de atividade que a gente esteja ali para fazer. E de novo, a segurança em primeiro lugar, tanto para o animal quanto, né, para a pessoa que está ali fazendo aquela atividade. E para soltar, também é outro ponto, Roberto, que a gente fala muito, inclusive na entrega técnica, que muitas vezes as pessoas não se atentam, mas o animal ele está completamente preso. Então, o que acontece se eu abrir o portão de saída? Se o animal está preso na pescoceira e ele vê o portão de saída aberto, a tendência é ele se movimentar. Então, eu não quero que ele faça isso, né? Porque ele vai se machucar. Então, a primeira contenção que a gente abre, aí é o contrário, né, do que a gente falou. A gente abre o pescoço, abre ou a parede móvel ou vasieira, deixa o animal livre no equipamento e aí sim a gente abre o portão de saída, né? Então, lógico que aqui eu falei muito passo a passo. Quando a gente vai na fazenda, o vaqueiro ele faz isso de maneira até inconsciente, mas é importante a gente saber dos riscos. Por quê? Se o animal ele entra correndo no equipamento e eu freio ele na pescoceira, eu tenho problemas gravíssimos. Eu tenho lesão, pode ter até uma lesão no nervo radial, que é pior ainda, né? Ou ainda, se eu fecho e ele não na pescoceira, mas eu fecho ele ali no portão de saída, e tudo isso, de novo, o que a gente falou, né, na outra questão. A memória que aquele animal vai ter daquele manejo dentro do equipamento de contenção, né? Então, sim, existe uma técnica, né, de abrir e fechar o equipamento, e isso só traz, eu acho que mais segurança, melhor conforto, né, para todos ali envolvidos e resultados também. E, Carla, a gente falou agora há pouco de gargalos no uso da contenção, mas também existem gargalos em relação a um conceito muito importante que é a manutenção preventiva. O que a empresa tem a considerar sobre esse ponto específico? Olha, Roberto, isso tem sido um grande desafio para a gente. Eu acho que desafio na percepção, né, quando o cliente adquire um equipamento de contenção, ele acha que aquilo nunca vai acabar ou que ele não precisa cuidar. Mas aquilo, ele é uma máquina, né? O equipamento de contenção é uma máquina. Então, assim como cuida de máquinas agrícolas, como cuida do carro, a gente precisa ter uma prevenção daquele equipamento até para a gente conseguir esticar a vida útil dele, né? Então, e vendo esse desafio, esse gargalo, a gente, quando mudou o modelo de negócios, a gente passou de representantes para distribuidores até para a gente conseguir mais pontos de assistência técnica perto dos clientes, né? Mas o que a gente vê? O cliente acaba adquirindo o equipamento de contenção e primeiro, né, eu acho que tem coisas muito básicas que devem ser feitas após todos os manejos,
né? Então, principalmente esses manejos, quando eu levo muitos animais para dentro do curral, né? Com uma campanha de vacinação, ou mesmo vermifugação, ou uma estação de monta. Então, muitos animais passam dentro do equipamento. Então, esse básico, né? O que eles devem fazer? Acho que é uma limpeza normal. Então, dá para você passar uma água no equipamento, você pode ali. E os vaqueiros fazem isso muito facilmente. Entender o que eu preciso de reaperto, o que eu preciso passar um olhinho. Então, isso assim, não requer compra de nada e nem agendamento da equipe especializada da empresa, né? Isso eu acho que é o básico que a gente tem que fazer. E com isso, eu acabo aumentando a vida útil do meu equipamento. Mas a gente tem que entender que existe uma manutenção preventiva mais técnica, que aí sim, eu preciso agendar, né? Eu acho que com o nosso parceiro mais próximo, né? O distribuidor autorizado da Beckhauser para fazer esse trabalho, e o técnico vai na fazenda e ele dá uma geral no equipamento todo, né? E se eu fizer isso preventivamente, eu não vou ter uma surpresa durante o meu manejo. Porque que acontece? A maior parte do que a gente tem que apagar os incêndios é porque o problema, ele acaba sendo, o produtor acaba tendo o problema durante o manejo. Então, se eu tenho lá 300 vacas que eu preciso fazer a inseminação e eu tenho um problema técnico do meu equipamento, às vezes eu acabo perdendo o meu dia, né? Eu já paguei, às vezes, um veterinário ou a diária, né, de um responsável por aquele manejo, mas eu não consigo executá-lo. Então, se eu fizer isso preventivamente, né, agendando com esse técnico, e muitas vezes ele vai dar uma geral no equipamento e trocar algumas peças que precisam ser trocadas, né, eu não tenho essa surpresa negativa, né, durante o equipamento, né, durante o uso do equipamento dentro de algum fluxo maior. Então, existem a manutenção que a gente faz lá diária, essa manutenção preventiva mesmo, técnica, e uma manutenção, eu acho que até anual dentro do equipamento, né? Para a gente olhar outras coisas que, como uma máquina, né? Durante o uso, elas vão ter que ser trocadas, né? Então, acho que isso é muito importante. E entender, Roberto, até o fluxo de manejo, né? Qual que é o volume de animais que eu passo dentro do equipamento de contenção. Né, mensal, semestral ou não. Isso vai ditar qual é a frequência que eu tenho que ter essa manutenção preventiva, né? E hoje, infelizmente, quando a gente pega os dados ali, né, do nosso pós-venda, eu acho que mais de 90% dos nossos clientes não fazem manutenção preventiva. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu acho que esse desafio da gente trabalhar essa mentalidade, né, do pecuarista, de quando ele compra o equipamento de contenção, isso é uma máquina, né? E como qualquer máquina, a gente tem que ter os cuidados, até para a gente conseguir aumentar a vida útil, né, desse equipamento. E no longo prazo isso é uma desvantagem, sim, porque você reduz a vida útil do equipamento e precisa substituí-lo depois, né? Exatamente. E por falar em vida útil, quanto que a manutenção preventiva impacta na vida útil da contenção? E qual o período que ela deve ser realizada, considerando aí os diferentes portes de negócios, né? A gente fala que o equipamento de contenção, ele é uma máquina ali e tem uma vida útil próxima de 10 anos, né? Certo. Então, lógico, 10 anos. A gente tem clientes que têm esse equipamento há 15, a 20 anos, que são clientes mais cuidadosos e que, para eles veem vantagens e, lógico, né, de cuidar do equipamento, porque cuidando do equipamento, primeiro que eles não vão ter surpresas negativas durante os manejos e segundo que eles esticam a vida útil desse equipamento, né? Então, pensa, se o equipamento dura em média 10 anos e tem cliente que tem esse equipamento, o mesmo equipamento, de 15 a 20 anos. Então, é muita coisa, né? Então, praticamente dobra. Praticamente dobra, né? Lógico, né? Que eu acho que envolve também muito essa questão que eu falei do volume de manejo. Então, se a gente passa, né? E o volume é assim, às vezes eu tenho, sei lá, 2.000 vacas, mas eu faço estação de monta. Se eu estou numa região que eu preciso fazer uma vacinação obrigatória. Então, tudo isso é quantas vezes o animal passa no equipamento de contenção. Isso vai me dar um volume maior do que eu tenho. Eu tenho 2.000 vacas, mas o volume de passagem, né? Quantas vezes aquele animal vai passar pelo equipamento durante o ano, ele é alto. Né? Então, isso que eu tenho que avaliar. Inclusive, quando eu adquiro o equipamento de contenção. Né? Quando eu vou comprar essa máquina, eu tenho que avaliar bem qual que é o fluxo do meu manejo, qual que é o volume do meu manejo, né? Para eu me adequar também. E aí, o que a gente fala muito
Eu acho que tem gente que precisa anualmente ter essa manutenção preventiva, quando a gente fala até 3 mil, né, 3, 4 mil animais, né, o fluxo de animais que vão passar por aquele, eu acho que vale uma manutenção anual. Quando a gente fala 5 mil, 6 mil fluxos, né, 5, 6 mil passagens de animais naquele equipamento, eu acho que a gente já tem que reduzir e olhar semestralmente. Então, a cada 6 meses é bom ter uma visita de um técnico para avaliar a parte técnica, né, mecânica ali do equipamento. Mas a gente sabe que tem grandes volumes, né, por exemplo, um confinamento, um semi-confinamento, que trabalham com muitos animais. E aí sim, essa visita técnica, ela tem que ser trimestral, né? De novo, é uma prevenção. Ela é muito mais barato quando eu trato essa questão preventivamente, e eu também não tenho o que a gente falou, né? Eu não tenho a surpresa negativa durante os manejos, principalmente quando a gente fala de grandes volumes, né, de um confinamento, que vai trabalhar muitos animais todos os dias, né? Então, a gente levar o nosso técnico para olhar o equipamento a cada 3 meses, a gente acredita que é um resultado muito positivo. Por tudo isso que você colocou, dá para ver que existe todo um conceito para utilizar corretamente a contenção. Tem uma ciência por trás, né? Por se tratar ali de um equipamento que tem uma engenharia envolvida, então realmente precisa de muito cuidado. Acho que muito bem colocado esses pontos que você compartilhou com a gente. Espero que ele consiga ajudar aí os produtores a olhar com mais carinho para essa estrutura. E queria agora, para encerrar nossa conversa, falar um pouquinho da empresa. Recentemente vocês apresentaram uma nova marca para o mercado. Queria que você falasse um pouquinho qual o conceito por trás, né, dessa nova identidade, o que vocês agora estão reforçando em termos de posicionamento no mercado. A gente sabe que sempre uma nova marca, né, ilustra e traduz um novo momento da empresa. Quais são essas mensagens que vocês estão trabalhando? Para nós tem sido muito satisfatório falar, né? Foi uma imersão muito grande nesse trabalho de trazer a nova marca. E, Roberto, eu acho que vai muito de encontro com a pecuária que a gente já faz no Brasil e com a pecuária que a gente fomenta cada vez mais, né? Que é essa pecuária sustentável que a gente vê, né? O Brasil, ele tem um grande potencial e a gente sabe do trabalho muito positivo que as pessoas têm feito em relação à sustentabilidade. E aí, do lado de cá, a gente se depara com, primeiro assim, com chamar o equipamento de contenção de tronco ou brete, né? E aí, lógico, a gente que trabalha com isso, né? A minha formação, eu sou zootecnista, né? Eu aprendi tronco e brete, né? O que era. Mas quando a gente fala com pessoas que não são do setor, elas não ligam, né? Um tronco de contenção elas não conseguem, né? Porque o que é um tronco para elas? Primeiro que vem muito da madeira, né? Ah, é um palanque ali, porque realmente, né? Lá atrás era um palanque lá no curral, onde as pessoas amarravam o animal para fazer qualquer tipo de manejo. Mas a nossa pecuária, ela não é mais feita dessa maneira, né? Ela não é mais desse jeito. Primeiro que dentro dos nossos equipamentos a gente nem trabalha mais com madeira, né? Desde 2016 a gente não tem mais madeira dentro do equipamento, por conta de sustentabilidade. E se essa pecuária não é feita mais desse jeito, por que a gente chama o equipamento de contenção de tronco ou brete, né? E também eu acho que tem essa valorização de... Não, a pecuária não é feita mais desse jeito. Existe muita tecnologia envolvida, existe muita responsabilidade das pessoas que estão ali na ponta, né? Os nossos clientes produzem comida para o mundo todo, né? Então, e faz muito tempo que a gente tem esse negócio de, a gente não quer chamar de tronco e nem brete. Então, eu acho que essa nova marca, ela também trouxe essa nomenclatura de que o cliente backhouser, ele tem um back safe. Né? E um back safe, porque é uma palavra em inglês, mas o safe é de segurança, é de fazer, de trazer, né, essa segurança dentro desse trabalho que a gente acredita muito que tem que ter. Então, primeiro a gente trabalhou isso, né, de trazer essa nomenclatura do back safe, e eu acho que comporta mais dentro dessa pecuária que a gente fomenta e que o Brasil já faz, né? E esse trabalho de trazer a nova marca foi da gente ampliar também, né? A gente colocar a logomarca, né? Colocar na logomarca da Backhauser que a gente quer fazer mais, a gente já faz, né, mais, mas a gente quer fazer mais. Então, a gente é além do boi que estava ali na logomarca. O boi ainda é o nosso principal cliente, a gente fala, né? E o boi está ali.
Só que além do boi, tem muita coisa mais envolvida, né? Tem as pessoas ali envolvidas, né? Com todo esse ecossistema, tem essa relação do humano com as pessoas e com o meio ambiente. Então, é um ciclo, eu acho que é um ecossistema. Então, a gente quis traduzir isso nessa logomarca, né? Que eu acho que é, inclusive, elevar o boi, né? Não só ele, mas trazer ele para esse ecossistema e para esse equilíbrio que nós já somos protagonistas em falar desse equilíbrio entre o animal, entre o humano e entre o meio ambiente. Então, trazer isso para a logomarca, eu acho que nos dá ainda mais força para trabalhar. E essa questão da nomenclatura também, né? O quanto vai ser um processo, mas o quanto é bom a gente trazer uma nomenclatura que eleve mais ainda o que o nosso produtor rural já faz lá na ponta, né? Que traduz todo o trabalho de tecnologia, de nutrição, de genética, embarcado nessa responsabilidade de cada vez mais produzir, né? Olhando para o social, para o ambiental e para o econômico. Então, esse nome também eu acho que traz um pouco disso. Sucesso com a nova marca. Obrigada. Eu agradeço demais a sua participação aqui, acho que é um tema super importante. A DBO tem a missão de ajudar o produtor a produzir mais e melhor, então é muito bacana falar sobre isso, porque também é muita coisa que o produtor precisa olhar, né? É pastagem, é nutrição, é sanidade, e a contenção faz parte, está integrada nisso tudo. E aí, muitas vezes ela acaba sendo preterida, né? Então, muito bacana poder dar esse alerta de o correto uso, porque a questão da manutenção, a questão do bem-estar. Agradeço muito, acho que essas mensagens são muito valiosas. Obrigado pela participação, viu? Nós que agradecemos, viu? Até uma próxima.